Luísa Sonza admite em podcast, meus irmãos, a influência espiritual. Ela fala que tem sonhos, coisas do seu subconsciente. Bem interessante esse corte aqui do podcast, a gente vai ver juntos aqui. Mas antes, meus irmãos, de a gente falar da loira do sistema, eu quero falar aqui da nossa querida irmã, que inclusive eu quero agradecer muito a vocês que ajudaram. Ela teve um apartamento que pegou fogo, né? É a nossa irmã Juliana. E vocês sabem, né, meus irmãos, a mídia inclusive falou do caso dela, né? Em uma situação dessa, a mídia só fala, mas não ajuda, né? Pegou fogo, ela teve que alugar a casa e vocês sabem como é esse começo, né? Então eu agradeço muito a todos que ajudaram, mas ela ainda está precisando de ajuda e falou comigo esses dias. Eu digo, não, eu vou falar, eu não costumo fazer esse tipo de coisa aqui no canal, até porque, meus irmãos, eu já sei quanto cada um aqui já enfrenta de batalhas diárias, né, todos os dias, né? Mas isso aqui é um caso excepcional, não é uma pessoa que está tentando enganar, como eu já disse a vocês, passou inclusive na própria mídia, é uma pessoa séria, pessoa do bem que segue aí o nosso canal, tá certo? Então eu vou deixar a chave Pix dela aí, você vê que nem a minha eu deixo aqui no canal, né? A gente tá até vendo um produto, uma coisa, mas eu não deixo, mas nesse caso aqui eu vou deixar, e quem puder fazer qualquer tipo de doação vai ajudar muito, né? Ela teve que alugar a casa, aquele transtorno todo, e ela ganha um salário, então fica bem difícil. Então quem puder ajudar a Juliana aí, podia ser qualquer um de nós, tá certo, meus irmãos? Então vai estar aí, ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado. Agora vamos ver aqui o caso da Luísa Sonza, né? Vamos ver aqui o que é que ela fala nesse podcast. É engraçado a pose que esse pessoal faz, né? Até para manter os inscritos engajados, os fãs, né, enlouquecidos e seguindo o mesmo exemplo, que ela tá ali para isso. É uma menina que de longe você vê que não tem talento nenhum, só cresceu na vida porque foi esposa do Whindersson Nunes, senão ninguém nem sabia quem era, né? Como foi, sempre um artista de nível medíocre, né? A verdade é essa. Mas ela mantém, né, essa pose, não comenta sobre os shows que fracassaram, né? Ela abria show de outros artistas grandes, quando inventou de fazer sozinha, gerou foi prejuízo para as casas que inventaram de contratar. Mas enfim, né, vamos ver aqui para que você entenda que tudo é espiritual. Inclusive aquele clipe dela, né, o do Morango, acho que era esse o nome, a gente fez uma análise aqui, você depois veja, se você não viu ainda. Teve até satanistas, né, vindo mesmo e dizendo, não, é isso, isso e isso, porque não tem como esconder. Ficou muito nítido. Outros artistas também que têm, né, pacto, disseram, não, eu acho que ela fez muito errado, que ela deixou muito explícito. Provavelmente já é um desespero de tentar agradar essas entidades, fazendo com que mais pessoas passem a imitá-la, né? Esse é o meu ponto de vista. Mas vamos lá, vamos ouvir aqui o que é que foi falado desse podcast. Você estava no Rio, né? Tava no Rio. Cheguei ontem. Hoje? Hoje. Eu cheguei hoje. Já tô Chegou completa. hoje de manhã. E você estava no interior? Interior? Você não estava gravando? Ah, sim. Conta. Eu estava gravando, né, o curta, o filme do meu novo álbum. Calma. Como assim? Eu estava no interior fazendo isso. Quando a gente se falou. Tá, não, mas você falou o curta do meu novo álbum. Ah, sim, vai ser um filme, né? Aquilo lá é um pedaço do filme. Então tem uma continuação. Não, todo... Na verdade, é um filmezão, e aí pegam takes... Os clipes, que não são clipes, são takes de um filme todo. Então o álbum todo é um filme completo. Então... Uma história. E esse filme começa pra essa música mesmo? Não, essa música é do segundo bloco do álbum, já. Então ela vai explicar essa música ainda. A história vai ser explicada. Mas basicamente a história do curta é uma viagem no meu subconsciente. E de sonhos e pesadelos meus. O roteiro é esse. É autobiográfico mesmo. Sim. Sim. Mas são coisas que aconteceram com você? Ou só que você sonhou e... Aconteceram... A primeira legenda do álbum... Eu anunciando o Campo de Morango, eu falo, né? Nada é real. Apenas pra minha cabeça, infelizmente. Profundo. Então não é real. Eu tentando. Não é real. Não. Você vê que as próprias entrevistadoras ali ficam aquele minuto de silêncio, né? Porque pelo que ela tá falando ali, meio confuso, mas ao mesmo tempo muito sério. Meus irmãos, o que tem de gente praticando culto satânico sem nem perceber, principalmente essa nova geração que acha, né? É a geração, nós estamos na geração que nada é demais.
Tem lá aquele astro do rock fazendo literalmente um ritual em cima do palco. E os caras dizem, não, é um artista, pô, isso aí é um show artista. Tu vai falar do cara, o cara é um deus do rock, né? E como eu já falei pra vocês, eu gostava de assistir o Rock in Rio, né? E via a Globo passando o pano pros caras, e os caras vinham e diziam, não, a gente tá fazendo mesmo, o que é que tem? Porque a época, né, que tinha que se manter as aparências, ela passou. Hoje pode ser feito tudo à explícita. Agora, meus irmãos, o que essas maldições traz na vida das pessoas não é brincadeira. Olha, tem conjurações que é feita em lugares, eu posso citar para vocês. Olha com que eu estou aqui hoje, ó. Trazendo mais uma paginazinha aqui para vocês. De Amityville, pelo que eu descobri ali, foi feito vários rituais por membros daquela organização que tem um passozinho. Vários rituais ali. E o que foi atraído para aquela casa fica ali trazendo má sorte para várias pessoas. Eu tenho certeza que você já deve ter percebido que algum lugar na sua rua, na sua cidade, já abriu vários negócios e nenhum dá certo. Não importando a competência, eu chego a me arrepio, família, ó. Não importando a competência de quem começou o negócio. Tanto faz se é uma pessoa que estava começando ou alguém já muito experiente, botou uma empresa ali, simplesmente não vinga. É atropelo em cima de atropelo. Eu inclusive gosto de ir nessas regiões, porque a gente pega muito sinal. Existem aparelhos que pegam frequências. Essas entidades, quando se manifestam, elas têm essa frequência. É como se fosse uma aglomeração de energia, como se fosse um sinal parecido com esse que, por exemplo, um aparelho de celular emite, né? Um internet, um roteador emite. E os aparelhos conseguem pegar essa concentração, né? É por isso que você via em filmes luzes piscando, essa coisa toda, né? Tem região que você entra de uma casa, não tem ventilação ali, é normal como a casa toda, mas você sente um frio, é como se aquela área ali fosse mais fria. Acredita-se que é esse tipo de entidade. E várias coisas você vê, por exemplo, é muito comum, também eu coloco isso aqui no livro para tudo, é porque é muita coisa para lembrar, família. É comum você ver quando desses ambientes que o demônio não está em pessoas, está em uma casa, também tem esse tipo de problema, tá certo? E aí você vai dormir, quando você vai acordando, aquela hora que você está voltando, é como se seu espírito estivesse voltando para o corpo. E você está ali acordando do sono profundo, você abre um olho, você vê uma restra, uma sombra. Se isso acontece, meus irmãos, é um forte sinal. Na hora que você vai abrindo os olhos ali, se você, né, principalmente dorme em um quarto mais claro, né, quando você vai abrindo os olhos ali, você vê o dia amanhecendo, tem uma janela e tal, e você vê alguma sombra assim passando rápido. Geralmente esse lugar pode estar carregado, mas pode ser com você também, né? E aí, como eu até falei para vocês em outro vídeo, eu marquei aqui, depois que eu fiz uma investigação, inclusive, meus irmãos, as investigações paranormais estão de volta, tá certo? Eu tô colocando elas todas lá no canal Emerson Davi, tô colocando tudo lá, todas as que eu tirei do ar, elas vão para lá, então vai passar aquela primeira temporada que vocês já viram, né? Então se você perdeu alguma, vá lá, e as inéditas também vão sair lá, tá certo? Assim que terminar a reexibição, acho que tem umas 8 ou 12 investigações, e assim que terminar, a gente vai começar com as inéditas lá, tá certo? Então participe. Eu tive uma aqui, que inclusive eu quero mostrar para vocês, que ela foi exibida aqui no canal. Acho que ela foi exibida no Encarando na Estrada. Que foi que a gente foi na Cristine, né? Que a gente acabou batendo o pneu no meio fio. Eu tentei desviar de alguma coisa que apareceu no caminho, inclusive em frente justamente ao lugar onde já 3 pessoas tinham falecido. E depois daquilo, meus irmãos, eu fui procurar essas assombrações. Deixa eu achar aqui, família, que eu narro tudo aqui no livro, né? Depois daquela dali, essas são as páginas mais recentes. Eu digo, velho, por que não tinha ninguém ali? Se existia alguma entidade, não podia estar numa pessoa, ela estava no lugar. E aí foi que eu vi que realmente existe, né? É por a pessoa quer, né, família? Deixa eu vou achar mais. Achei, família, achei, ó. Eu até fiz uma ilustraçãozinha daquela investigação, ó. Tá vendo? Esse foi o primeiro camarada que faleceu lá, ó. Era um rapaz, né, que veio num jipe. Ele morava na região, ó. E ele, como todo bom nordestino, foi para São Paulo, depois voltou.
e veio de noite dirigindo o carro, bateu ali e faleceu. E depois dele mais 2 acidentes estranhos acontecem justamente numa encruzilhada, e onde eu também quase me acidentei lá, bati inclusive o carro ainda, né? Isso! Estou em pneu. Que luz era aquela? Tu viu também? Agora vamos preocupar com o pneu. As câmeras devem ter pegado aí, tá com a gota. Poxa, um negócio desse. E aí, meus irmãos, depois daquilo, obviamente, eu fui procurar. Agora deixa eu achar a oração, família. Eu queria mostrar pra vocês, rapaz. É porque é muita página, família. Apesar do livro... Aqui, achei o danado, família. Olha aqui, ó. É uma oração ao Arcanjo São Miguel, né? Que derrotou aqui aquelas... Você vê muito isso em calendário, né? Olha ele aqui, família, ó. Ó o capeta aqui, ó. Tá vendo? Fiz de caneta, né? Perdão aí se não ficou muito bom, mas foi o que deu pra fazer aqui, família. Também a ideia, as garrancheiras. Tem uns erros também, família, ó. Aqui por isso que eu disse a vocês, como é que eu vou publicar, né? É um diário mesmo isso aqui, não é um livro, é um diário, né? Com as minhas anotações. E aí eu descobri, né? Que eu até comentei com isso, com vocês esse assunto. Eu digo, ó, gente, eu não sei se a oração dá certo, mas tem, né? Um padre em uma região também, deixa eu ver se eu achar aqui. Eles estavam enfrentando uma situação dessa também há muitos anos atrás. E aí eles levaram esse padre para exorcizar, né? E aí ele detectou que o demônio não estava em ninguém daquela região, estava no lugar, né? Algo muito ruim foi feito ali. E é nessa questão que eu quero entrar, para vocês terem uma noção, meus irmãos, o que as pessoas têm coragem de fazer. Se você perguntar a uma pessoa que trabalha em necrotério, ela vai dizer a você se isso é só crendice, se é só achismo. A quantidade de nomes, fotos de pessoas na boca de alguém morto é incrível. É incrível, meus irmãos. As pessoas sabem que aquilo é um meio de fazer muito mal. Eu, inclusive, eu acho muito engraçado. Sempre tem isso. Quando você fala de espiritualidade, sempre vem um idiota e diz assim: se isso existisse, eu quero saber o número da loteria. É a mesma coisa. Você que diz isso, meu amigo, desculpa, mas você é um idiota, você é um burro, certo? Você é um burro, e eu vou dizer e provar você porque você é burro. É a mesma coisa. Essa sua pergunta é a mesma coisa de alguém pegar uma granada e dizer: poxa, por que você não come essa granada? Por que você não se alimenta com esse fuzil? O que é que a gente vê em tretas? Você vê as pessoas dessa finura passando fome, principalmente ali na África, na região da África, ali você vê muito. Naqueles países dali você vê extremamente essa situação. Os caras parecem um Rambo, cinto de bala de um lado, do outro assim, fazendo um X, fuzilzão, e dessa finura porque não tem nem o que comer. Por que é que ele não come o fuzil? Por que é que ele não come a granada? É óbvio que aquilo ali é uma arma para tirar vidas, é para destruição, não é alimento. Então quando você invoca esse tipo de entidade, esses demônios, é difícil trazê-los, eles estão presos, amarrados, e você tem que soltar essas amarras, criar brechas na nossa dimensão, no nosso mundo, para eles ultrapassar. Ao fazer isso, ele não vai te dar sorte, ele não é um alimento para você, eu vou me alimentar aqui, não. É uma coisa de destruição, um troço de destruição. Então, se você fazer essa pergunta, não seja mais burro, não seja mais ignorante. Não tem nada a ver com isso. Existe muito charlatão. Ah, eu venho da sorte aqui, eu vou dizer os teus números favoráveis. Tudo bandido, tudo vagabundo. A realidade é que essas coisas são para fazer o mal. Demônios vêm para destruir. A própria Bíblia confirma isso. Ele veio para enganar, ceifar vidas e destruir. Então é para isso que eles fazem esses rituais. Atrair essas criaturas é difícil demais, principalmente em lugar. Maldição em lugar, meu amigo, é difícil de se fazer. E aí as pessoas, né, que têm uma noção da espiritualidade, o que é que elas fazem? Elas, geralmente, em questões de amor, né? A pessoa tem raiva de uma mulher porque queria ficar com aquele homem, ou vice-versa, ou às vezes um sócio, alguém, um concorrente de negócio. Então a pessoa pega a foto daquele camarada, faz os símbolos, às vezes cruzes invertidas, às vezes pentagrama, tem vários símbolos. Inclusive ervas também. Coloca na boca do defunto. Aí você me pergunta: mas Davi, por que é que eles fazem isso? Na boca do defunto, velho? Pois é, família, na boca do defunto. Por quê? Porque o defunto vai acontecer com ele o quê? Daqui a poucos dias ele vai apodrecer e secar.
Então, como ele vai apodrecer, aquela pessoa vai junto com ele. E aí, meu irmão, essa pessoa começa a ter falta de sorte, tudo que ela faz dá errado. Tem que acontecer um crime, acontece justamente com ela. Se ela não tiver protegida da armadura de Deus, por isso que é importante a gente rezar, reforçar a nossa fé, porque as pessoas praticando os rituais, até sem saber, o mundo está cheio, meus irmãos. O caso dessa Luísa falando isso, né, que inclusive sonha com aquelas coisas, se você assistir o clipe, se você vê o nosso vídeo, inclusive analisando, você sabe que é uma coisa doentia, não é de uma coisa normal. Você vê mesmo ali os demônios da perdição, literalmente, cheio de sangue, né? Claramente, até pessoas que são ligadas a isso disseram, caramba, ficou muito explícito, porque tem ali quase como se fossem os fetos, né, das crianças que foram interrompidas. E você vê, mesmo que ela não seja uma pessoa espiritual, mas muitas vezes são convidadas a participar sem nem perceber, e a pessoa está sendo afetada ali dia após dia. Essa menina, eu vejo isso claramente nela. Uma pessoa que é duramente afetada espiritualmente. Os antigos, meus irmãos, sabiam de muita coisa. Era a coisa mais comum, se você puxar aí lugares que tem mais de 100 anos na sua cidade, você procurar fotos de inauguração, você vai ver sempre um padre ou um pastor. Você sempre vai ver isso, principalmente padres. Porque as pessoas não entravam nesses lugares antes de abençoar, porque sabia que algo desse tipo poderia ter sido feito ali, e jamais aquele lugar vai prosperar, jamais aquele lugar ali vai deixar com que a pessoa cresça, porque há algo maligno ali, há concentração de energia maligna ali, e essas energias não vêm para trazer sorte, não vêm para trazer os números da loteria, vêm para destruição. E vou dizer para vocês, hoje em dia, pessoas com fé insuficiente mesmo para expulsar é difícil. Eu mesmo não conheço. Eu mesmo já tentei, e vocês viram em um dos nossos vídeos. Esse eu cheguei a postar aqui, né? Que foi o último vídeo que eu parei, que apareceu aquele monte de coisas, sinais no meu corpo, eu parei, né? Mas eu mesmo tentei e não é fácil você tirar essas entidades dali, não. Não sei se existe gente capaz com fé tamanha para isso. Lembre-se que até os apóstolos, né? Quando tentaram tirar endemoniados, eles foram literalmente derrotados, né? Teve que o próprio Cristo ir. Não é fácil, família, mexer com essas coisas. Então, você que entende essa realidade, fique sempre atento, certo? Se você está num lugar, a mudança às vezes faz bem, meus irmãos. Você está tentando em um emprego, em um lugar, aquele ambiente, e você vê que está te fazendo mal, você não se sente bem ali, você sai feliz, chegou ali, começa a se sentir mal. Tem pessoas, inclusive, que andam com uma carga tão negativa, que ela está falando bem com você, está ali feliz, você sempre se sente mal ao conversar com ela. Essas energias sempre existiram, meus irmãos. A elite domina esse conhecimento, só que eles guardam para eles e fazem de tudo para que as pessoas ridicularizem o assunto e achem que é bobagem, mas não é e nunca foi. Então é isso, meus irmãos. Quem puder aí, ajuda a nossa amiga, tá certo? O Pix dela vai estar aí. Hoje eu nem vou oferecer para vocês o faca no zoiudo, embora esteja rolando lá, tá certo? No Telegram e no Instagram. Mas hoje eu vou pedir a você que dê essa força à nossa amiga. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e fui!